porra, não entende. Aí tem a parada, que é o lance. O meu medo de falar que eu tava com isso é porque muitas vezes eu ouvi, tipo assim, mano, depressão é falta de Deus. Então você já tem uma culpa dupla. Na igreja tu já tem vi uma isso culpa também. dupla. Não, é muito comum na igreja. Muito comum. E tem mais suicídio, acontece mais suicídio na igreja do que a galera imagina. Assim. É porque é como Acontece se você não muito, preenchesse esse vazio com Deus. Porque na igreja Sim, fala que você sim. tem que preencher esse seu vazio com Deus, né? E é falta de Deus. É Só que verdade. quando as pessoas eu acho que quando as pessoas percebem que, mesmo estando tão fiéis e tementes a Deus, e mesmo assim o problema ainda não está solucionado, porque Não. é um problema clínico, né? Não, mas eu acho uma ignorância mas peraí. absurda. Falar, Deus Peraí, vai resolver. é que a gente falando assim também é injusto. Vamos ser justos. Tem muita gente que melhora por causa da igreja, não tem? Você deve conhecer casos de gente que na igreja... Eu já peguei casais instruídos, gente mal, não. eu mesmo, que na igreja, e não só pela fé, por fato de estar numa comunidade, todo mundo se ajudar, de estar vendo gente, acaba melhorando, não é? Mas isso é a tristeza, né? Cara, eu acho que isso é a tristeza. Não, eu tô falando de tristeza. A depressão igreja é um tipo- problema clínico, cara. não, com Tem que certeza, tomar com remédio. certeza, É tipo, com certeza. eu peguei, eu É o que não você tá vou falando. não vou tomar vacina porque Deus não vai deixar eu pegar Covid. Entendi seu ponto, não. Cara, isso é não um tem nada a problema ver. clínico, tem que tratar sim. Eu acho Deus que pode te ajudar. Não dá pra mas- misturar fé com problema clínico, isso é Tristeza verdade. você sara com Deus. Eu acho que atrapalha muito. Porque Depressão, a gente tá falando do Instagram, pra mim a igreja é um Instagram ao vivo. Por quê? A parada. Porque você você acompanha tudo, né? Você tá. Toda hora alguém tá falando de Testemunho. prosperidade, vem alguém contando, você tá vendo as pessoas que são da mesma igreja que você, as pessoas da sua idade estão casando e fazendo tal coisa, ninguém vem comparar lá a igreja do fulano, como é que a vida dele tá, é fulano e tal. Então é como se fosse é a mesma sensação que eu tinha, de estar abrindo o Instagram e vendo todo mundo indo, Mas e às pior. vezes nem tá indo, achando que as pessoas estão felizes, e eu tipo, mano, eu não tô. Imagina que foda, e, cara. e é falta de Deus, e é porque eu não tô pecando, eu tô fazendo alguma coisa. Aí é uma culpa, tu fica 2 vezes mais culpado, assim. A parada é muito E deve ser um negócio trash. muito puxado. Todo mundo que sobe no púlpito, né? É. Todo mundo que sobe no púlpito conta uma história fodida, tá De ligado? superação. Sempre é de E você superação. fala, puta, não tem uma história fodida. Se eu subir no púlpito é pra falar dono do Uno branco, por favor, tirar da frente da... mas Isso eu deve ser tenho que falar muito da minha triste, velho. experiência. Sim. Pra minha experiência, a época da igreja, se eu não fosse na igreja, eu tava na merda, cara. Naquela época, a época mais fodida minha, assim, de sem grana, sem perspectiva, porra, tava com uma mina e cara, tava mal. A igreja me salvou, cara. Eu falo pra minha experiência. Eu entrar lá foi uma nova carga de caralho, tem um pessoal que tá preocupado, a experiência de Deus, pra quem não Mas isso não acredita, seria viver em comunidade? Não, Tipo, não. O fato experiência- de viver a comunidade Não, aí é uma coisa ali pra de quem todo acredita em mundo? Deus. Pra vocês, de repente, vai... não, isso é coisa da mente e tal. Mas pra mim, é uma experiência de Deus, a presença de Deus, de rezar e tal. Isso fez muito bem. Claro que eu poderia levar isso pro outro lado. Não é Deus, não sei. Mas na minha cabeça, foi Deus. A experiência, esse avanço. Pô, o dom de língua, você deve saber dessas coisas. Sim, sim. Essas coisas de você sentir uma... Pô, tô avançando na fé e tal. Então isso pra mim foi bom até um ponto. E É isso que eu ia teve perguntar, se tu continua lá. Não. Teve um ponto que aquilo já não era suficiente pra mim. Que aí eu precisava me provar fora lá. Porque aí você fica muito dependendo da igreja. Toda coisa que acontece, você tem que falar com o seu pastor. Cara, não sei o quê. Você E para aí- de depender de Deus. Você Hã? começa a depender da igreja. Mas e esse Deus já não esse o perigo. precisa Então, mais. esse é né? o perigo. No meu caso, eu tive que me desprender um pouco da igreja pra seguir o meu caminho. Porque senão eu tava até lá hoje falando, cara, o que eu gravo hoje? Que eu tô meio assim, sabe? Eu era meio... Tu sabe por que eu virei? Como foi meu processo de virar ateu? Foi fora quando você começa a questionar, assim como você, a parada da homofobia, do machismo, que a religião, então eu não digo que Deus, mas eu digo que a religião... E nem todas as religiões também. Algumas são mais Algumas radicais, são mais. umas são menos. Eu acho que não é uma questão de religião, eu acho que é a forma que muito pastor usa para pregar religião. Mas é o que tá isso à escrito na parte. Bíblia, mano. Pra mim, tipo, não tem como você afastar pelo menos essa questão da homofobia. Por mais que você fale, mas vem Era essa... outra época. Porque a gente... Mano, tá lá no livro, tá falando. Agora, eu tinha Tudo conversado bem, com mas você. camarão também, só que os pastores não dão conta. Mas é porque a galera escolhe. Camarão? No mesmo capítulo que diz que você não pode Ah, dar o tá. cu, diz que você não pode comer camarão. E não pode usar roupa de lã também. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Você tem que saber que foi escrito É que numa outra camarão época, era um então. apelido pra homem. Então você não podia comer camarão. É o Bertano Brecha. Não Camarão, é isso. Não é isso. Peraí, mas você ia falar outra coisa... Sim. Fora isso, eu comecei a ver que a promessa, tipo, eu queria crer em Deus porque eu queria... Só uma coisa, eu acho, cara,
que a gente não precisava entrar nesse assunto, né? A gente tá desviando muito. Só te interrompendo, mas... Tudo bem. Porque a minha ideia não é criar... Você acha que o pessoal pode pegar mal? Sim. A gente tá querendo falar de um assunto e a pessoa pegar... Ah, os caras estão metendo pau em igreja, acho que... Eu pensei nisso também. Não. Mas porque esse papo não tem a ver. Não que se fosse um outro papo a gente poderia falar, mas eu acho que não precisa entrar nisso, né? Não, quiser retomar... Mas o que vocês acham? De repente vocês estão a fim de... Essa polêmica vai ser boa. Você acha bom? Eu acho que vai gerar polêmica. Tá bom, então continua. Então vai. Mas tenta não bater muito. Tenta... Não, eu fiz o papel. Eu Você viu que eu fiz o papel? Sim. Eu fiz o outro Não, eu não sou contraponto, um cara que não acredita em Deus. Então, eu não é legal acredito você na falar igreja. isso. Eu não Então acredito fala nisso. isso. E também não acredito na... Não, mas continua aí, você... Da onde eu retomo? Você começou falando... Eu falei, não, mas qual é o seu ponto? Aí você ia falar alguma coisa. Não, mas qual é o seu ponto, então? Então, mas o meu ponto é o seguinte. Eu cheguei à conclusão que eu me forçava a acreditar em Deus porque eu queria acreditar na promessa de que eu iria rever a minha família depois que eles morressem. Eu queria acreditar na parada da vida eterna. Porque talvez te fizesse melhor se você tivesse esse amortecimento, assim, essa... Total. É aquela coisa de tipo, não, eu vou morrer e é isso. Acabou, não tem um pós. Eu tô passando tudo por isso. E aí eu vi que, cara... Desesperador. Você fica sozinho, né? Desesperador. É uma questão de solidão. Mas aí você vê também que você tá tentando... Não tem evidências para provar que tenha isso. Aí eu vi que não, eu tô mentindo para mim mesmo. E eu, para mim, mentindo para mim mesmo. Agora, se a pessoa quer ter a fé dela, eu marcharia na Paulista com uma placa para defender o direito da pessoa de defender a fé dela. Eu só acho que ela não pode impor para uma outra pessoa a maneira que ela resolveu viver a vida dela da moral e régua cristã dela. Mas isso é pra tudo. Mas é algo meio índios. Vocês têm que aceitar aqui o que a gente está mostrando. É meio isso. Tipo, vamos índios? impor... porque quando Ah, os portugueses chegaram aqui... catequizar. Mas o lance, tipo, espada, a sua crença e deixar de ter crença piorou o lance da deprê na tua vida ou melhorou de você falar, tipo, se sentir livre, assim, É esse ponto que eu queria te falar, porque isso me deixou melhor, entendeu? Esse vazio existencial que você tá falando, eu passei a mesma coisa. Falei, é só isso e tal? E Deus preencheu esse vazio. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas pra mim funcionou. Pra mim funciona até hoje. Eu acreditar pelas minhas experiências que eu tive e tal, me dá um alívio de falar, cara, tem uma grande chance de não ser só isso. O Daime fez esse papel pra mim. Então pra cada pessoa acho que é uma coisa diferente. Você consegue buscar, né, cara? Mas preenchimento ali na igreja. Sim. E pra tu, esse lance, é a minha dúvida de alguém que também já esteve nesse lance. Piorou? Tu sentiu que tu ficou mais triste ou o vazio aumentou ou qual foi? Não, cara, porque no começo a única coisa que pegou pra mim foi aceitar o fato de que eu não veria mais a minha família depois de um tempo. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Eu nunca tive essa coisa de entrar numa igreja e sentir uma coisa boa. Sempre que eu entrei... Eu não esqueço que eu entrei eu tinha 12 anos, eu entrei numa igreja e o sermão era falando que se você se masturba, você vai pro inferno. E aí tu, putz, a mina bateu punheta pra mim ontem na escola. A mina bateu punheta pra Não, bicho. Mas aí ela vai pro inferno, não ele. Não, mas você não tá ligado. A gente zoa, só que eu, com 12 anos... A parada da igreja, a reunião da igreja era no sábado à noite. Eu saía da igreja, eu queria ver Emanuele. Então, tipo assim, na minha cabeça, tinha vez que eu tentava não bater punheta, mas tem hora que você é moleque, Cara, você precisa bater mas punheta. aconteceu comigo de velho, cara. Eu já... Eu fazendo resolvo, o mundo já perdão. Eu tinha um mundo canibal já. Quando eu entrei na igreja, eu me questionei se eu deveria continuar fazendo o mundo canibal ou não. Porque, porra, tem palavrão, tem putaria, tem não sei o quê. E aí eu mesmo cheguei à conclusão, não perguntei para pastor, e falei, cara, quer saber? Se Deus existe, como eu acredito, um ser que criou tudo, no mínimo ele é inteligente de saber que isso é piada, que isso é humor, e dane-se. Mesmo que falem que eu tô errado. Então eu comecei a criar essas regras. Mesmo que o dogma, alguma coisa, dissesse o contrário, eu falei, não, eu tenho inteligência suficiente para acreditar num ser que ele entende que se eu falo para você, filho da puta, é uma coisa e fala, cara, seu filho da puta. Ele sabe essa diferença. Não pode falar palavrão, é como você deseja. É diferente. Eu posso falar assim, cara, eu te adoro e tá fazendo o máximo de mal pra ele nas costas. Isso é pior.
Mas às vezes na igreja a pessoa fala que, não, externamente eu tenho que estar bem e eu sou um filho da puta. Então isso Sim. tá É errado. porque eles trabalham o lance da culpa. Eu lembro a primeira vez que Muito, falaram, muito. foram explicar sobre esse negócio de masturbação, que a irmãzinha chegou e falou pra galera, ó, os adolescentes, assim, se vocês morrerem cometendo o pecado da masturbação, vocês vão queimar pra Mas sempre no é inferno. exatamente- E Caramba, eu com velho. 14 Meu, anos, mano, eu tava, meu mas, amigo, cara, já tô aqui há muito É tempo. exatamente por isso que eu comecei a questionar. Eu não questiono Deus. Eu não duvido da existência de Deus. Eu comecei a questionar como são feitos os dogmas das igrejas. E esse tipo de... Porque, meu, se eu tenho uma crença num Deus tão grande que criou não só o nosso planeta, mas criou o universo, e esse universo, o universo observável é gigante. Ele criou o Air Fryer, Ele cara. criou tudo. Ele criou o George Foreman, que fez... Grill, Cara, e assim, ele criou tanta coisa, de verdade. Eu não consigo imaginar... Mas ele criou a Sheila também, tem esse ponto. Não foi. A Sheila que criou foi o Satanás. Mas depois, quando ele criou o Play 5, anulou a Sheila. Não, boa, o que eu não boa. entendo é, tipo, como que pode uma força que criou tudo isso tá tão preocupada com a punheta do Kenny? Exatamente. Mas é o lance... Mas Não aí teria é o- criado a Dread Hot. Mas é o lance da gente, tipo- colocar um pouco do cérebro aí. E, cara, quando eu você era- começa a fazer um questionamento, você começa a analisar e falar, cara, eu acredito, só que estão falando, estão exagerando tanto pra manter o controle de nós em comunidade, tipo, não se masturbe, conte tudo pro padre, ou não sei o quê. Eles estão tentando tanto com coisas tão fúteis e pequenas que eu acho que pra eu buscar Deus eu tenho que estar um pouco longe daqui. Eu acho que aqui não tá, não pra todo mundo, pra mim eu consigo ter Deus, a existência de é muito forte pra só ter ali. Não é possível que Deus só exista aqui. Se você não estiver aqui, lascou, sabe? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, a gente tá falando de Deus aqui, Deus tá aqui, tá ligado? Mas na sua família, Não precisa tá na o pessoal não igreja. achava que você tava possuído por demônios? Você é tão radical assim? Cara, já rolou de chamar as tias na igreja pra orar por mim, assim, meio que... Porque eu dormia muito na igreja quando eu era criança. E teve um exorcismo quando eu namorava. Como assim? Eu namorava e aí eu tava assistindo Jogos Mortais com a minha ex. E aí a mãe dela viu, né, mano? Viu e falou que eu tava levando o demônio pra casa dela e tal. E aí veio, porra, botar a mão em mim pra falar. Sai Nossa, de- mas são uns exageros assim. Que... Caramba, É, ela sério. botou a mão, tipo exorcismo mesmo. Ela era, mano, louca. E você? Ela tocou fogo numa camisa que eu dei de presente pra minha ex. Uma camisa do Calvin Haroldo, Sei. da HQ, tá ligado? Ela tacou fogo porque falou que tava vendo o demônio lá. Ela era assim. Já arrancaram meus posters de rock da parede porque trazia o demônio pra cá. Calvin rock Haroldo? a gente entende. Fala, Calvin. pô, tem caveira agora. Calvin Haroldo, pelo amor de Deus, é um que ela viu? tigrezinho. O é que um que ela fo- viu de demônio Mano, não lá? sei, ela disse que viu o demônio na roupa e tocou fogo na Mas quando ela, camisa falou, mesmo. quando ela falou, você tá com demônio, o que você fez? Falou? Não, aí eu fiquei tipo... Ela viu o demônio aí na ela roupa, veio e a roupa começou a tava no orar espelho. e falou, falar Ela olhou e se viu. pra sair, sai aqui o demônio que está tomando de conta aqui da boca desse rapaz, porque eu tava meio que tava Debatendo? debatendo. Aí eu falei, não tem demônio nenhum aqui não. Ela, cala a boca, demônio! Eu falei, putz, Era o fudeu. demônio que tava falando por Eu você. falei, caralho, agora fudeu, tudo que eu falar... É o demônio, demônio. né? Mas tá vendo como é fácil ganhar uma discussão assim? Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Aí ela tá lá falando, mano, aí eu fechei o olho, aí abri e fiz uma atuação de tipo assim, nossa, chega deu uma respirada assim. Ah, mas eu não queria isso, não, e mano. ela? Nossa. Foi. E ela? Aí ela veio, Nossa, você nem sabe glória a o Deus. que você tava incrível, falando, cara. Mas o aí ela demônio estava ganhou, usando- mano. Aí ela ganhou, eu queria começar. Eu vou pegar a faca. Caralho, mas, Mas o ele medo quer- que eu tenho, porque eu vi ela, a mulher tava fora de si, mano. Ela não era, tipo Não, mas assim, ela isso não era que uma você pessoa, fez, mano. essa atuação que você fez é melhor do que quando alguém liga errado e você fala, mas você não sabia que ela morreu? Sabe, tipo, isso foi muito melhor se der aquela esperar e falou, estou livre, obrigado por isso. Tudo que eu tava falando era o demônio. Eu falei, mano. o E que ela eu se vou fazer achou aqui? a Sim. Mulher Maravilha. Sim, Tipo, acabei de usar é. meu superpoder, E tirei o soltei um demônio desse Hadouken rapaz nele, aqui. o demônio caiu longe. Por causa de jogos mortais, assim. Era uma parada... Cara, e isso me ajudava muito Meu Deus. a gente tá falando do lance da deprê, pra mim tá muito ligado a isso. Pra você funcionou. Pra muita gente, você que funciona no lance da igreja. Mas pra mim, piorava por causa do lance da culpa. Porque tudo que não pode fazer, eu sentia vontade de fazer as coisas que não podia. Não, mas pelo E- que você tá falando, a sua igreja era muito mais radical do que a que eu ia, cara. Assembleia de Nossa. Deus, o bagulho era até... E aí, quanto mais você questiona, mais vai ficando vazio que a gente tava falando. Tipo assim, mano, será... O negócio da punheta mesmo. Eu lembro que eu perguntei pra professora, eu falei... Um exemplo, uma dúvida que eu tenho. Se um índio que tá lá na Amazônia, lá, ele nunca teve acesso à palavra de Deus,
Ele não sabe que isso aí que a senhora falou é pecado. Ele Não vai, aceitou Jesus ele vai como pro Salvador. inferno? Ela falou, não, porque ele não sabe. Ele é puro. Eu falei, então pra que você tá contando essa porra pra todo mundo? Caralho, Você é serpente de Adão e Eva, Incrível, velho. velho. Caralho, que pensamento Faz incrível, todo velho. sentido. Para de É só falar que é parar pecado. para de pregar, Se ninguém tia, pelo souber amor que é de Deus. pecado, ninguém Sim, entra. mano. Nossa, cara. Velho, vamos isso viver a mudou minha Lagoa Azul. cabeça, velho. Explodiu, explodiu. As pessoas estão indo pro inferno porque as pessoas estão pregando por aí. A velho. frase ignorância é uma virtude nunca fez tanto sim. sentido, cara. A ignorância é uma virtude. Cara, mas isso é bíblico. Acontece, tipo, que a Eva comeu da árvore do conhecimento pra saber que era o pecado. É verdade. Exatamente. Mas você não Ela tá viu. bolado, Ô, então. cara, isso. Antes não tinha pecado. Não sei de nada. É o mesmo raciocínio. Então, Mas se veio, todo mas mundo veio um lembrar- pastor raciocínio. aqui e eu questionei isso. Falei, por que Deus falou assim? Come de todas as árvores, mas dessa... Ele falou praticamente coma, né? Porque falar pra um ser humano não faz isso é... Então, uma coisa que eu sempre questionei foi isso. Deus falou, come de todas, menos dessa. Mas eu sou Deus. Então, peraí. Já que eu não quero que vocês comam dessa, Por que eu não tiro ela daqui? livre-arbítrio. pronto. Pra deixar o livre-arbítrio, né? Mas Então, não se tem existe. livre-arbítrio, não existe o não come dessa. Ué, se eu tô livre-arbítrio, deixa que Se eu ele já como. sabe o que vai acontecer, não tem como ter. Ele vai. sabe porque ele é onipotente, então, onisciente e onipresente. Eu fiz esse mesmo Ele questionamento sabe pro tudo. pastor. É igual um Ele falou, negócio, se ele ele- sabe tudo que a gente vai fazer, então eu não tenho E livre-arbítrio. o que ele falou? Cara, o que ele falou? Eu não lembro. Ele falou que ele falou que não tem como a gente entender essa onisciência de Deus porque é uma coisa absurda. Não é Ai, que cara. ele sabe todas as possibilidades, inclusive a que você vai fazer. Isso não quer dizer que ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe que... Isso é uma coisa. Isso é Tipo uma aquele coisa... cara do MIB, que Não, ele mas sabe isso- todos os eu acho que isso é uma coisa eu que- não lembro, mas é meio que... Isso é uma coisa que bate muito em Onisciência, mim. eles têm que saber todas mesmo. Sim. Todas. Onisciência, ele tem que É, saber ele tem que todas. saber tudo. Sim. Todas. Mas Sim. isso é uma coisa que me incomoda muito. É tipo, vamos debater. Ah, então não sei o quê. E a pessoa vem. Não, com você a sempre história vai da Bíblia. chegar, você É. sempre vai chegar num ponto que... Então, só que aí você vem, ciência versus Deus. Aí vem, não, tudo tem explicação, e chega numa parte que não tem explicação. Novos rolos serão abertos. É, mas não se explica. Novos rolos serão abertos. Pergaminhos? É. Rolo, eu falei, não tava entendendo. Não, rolo. isso é muito ruim. Que quando tipo, chega... Deus trabalha por caminhos misteriosos, Ah, tá. entendeu? quando você Novos chega rolos num serão questionamento abertos. X, uma coisa simples às vezes, Mas mas... tá fugindo muito do assunto Não, aqui. não, é só... Eu falei que a igreja me vamos deixa lá. triste, então eu tava dentro do assunto aí. Ah, tá. A igreja deixa, assim, porque eu era ministro de música, mano. Da culpa. Sério? Tocava bateria na igreja, cara.